palavra, a sede da palavra. Amém? Queria convidar aqui a nossa pastora Bianca. Bianca é uma bênção. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco através dela. A Bianca já é a segunda vez que ela está aqui com a gente. Ela esteve com a gente aqui na conferência de mulheres. E da outra vez ela veio e lançou o livro dela. E dessa vez ela está de novo lançando o livro dela. Vou deixar aqui ela falar um pouquinho do outro livro. E aí você que pode, abençoa a nossa pastora amada. Amém? Bianca, fica à vontade, deixa Deus te usar, tá bom? Obrigada, pastora. Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Ai, gente, por favor, fica comigo. O que eu vou pregar depois desse homem pregar esse tanto aqui? Tem alguém que fica comigo até o final? Cabe mais um pouquinho aí na sua vida? Quem veio para a conferência para ser completamente cheio? Não, por favor, cutuca alguém e fala aí, ei, não levanta não vai no banheiro não sai não se distrai não, conversa comigo não, fala com alguém aí, por favor. Ai, meu Deus, coloca para pregar depois do almoço, Jesus amado, o outro já jogou fogo, vamos para cima, vamos. Que alegria estar com vocês aqui pela segunda vez. Tem mulher aqui cheia de Jesus? Tive o privilégio de estar com vocês aqui no último culto de mulheres. Foi muito maravilhoso. E dessa vez, para a graça do Senhor, estou aqui novamente. E agora não lançando um livro, mas algumas que me conhecem sabem muito bem que o Senhor me entregou um testemunho. Diga rejeição. Fala, rejeição. Talvez você está aqui hoje e tenha enfrentado, ou já enfrentou algumas áreas de rejeições na sua vida. Durante toda a minha vida, o Senhor me tratou, me moeu, me aprovou, porque a rejeição tentou me matar. Mas graças ao Senhor, eu sou uma aprovada. Quantas aprovadas nós temos aqui, gente? O Senhor me aprovou e eu lancei o primeiro livro que fala muito sobre os monstros invisíveis, sobre a rejeição. E agora estou aqui com um novo filho em mãos. Alguém pode celebrar comigo em nome de Jesus? E o Senhor escolhe os improváveis. Nós lançamos esse livro pela editora Vida, a maior editora cristã do Brasil. O último livro nós saímos na revista Veja como os livros mais lidos, mais vendidos. E agora nós estamos com um devocional, 40 dias de maturidade espiritual. Quantos aqui têm desejo de amadurecer? Esse livro é para mulher. Tem marido aqui? Cadê os homens casados? Deixa eu ver se tem algum homem casado aqui hoje. Você deu um presente para sua esposa já essa semana? Você já abençoou ela essa semana? Dá um beijinho nela e fala assim: ai, hoje eu vou te dar um devocional. Fala para ela: amorzinho, vou te dar um devocional para você crescer um pouquinho mais. Para você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher guiada pelos frutos do Espírito, amém? E eu estou fazendo um propósito de jejum com as mulheres. No meu Instagram, Bianca com H Franco, lá eu estou no jejum de 40 dias em cima do devocional. Então, se você mulher tem um desejo de vir comigo, estarei no final assinando os livros. Quero deixar uma dedicatória para você e quero te ajudar a chegar num nível maior de maturidade. Tem alguém comigo aqui, gente? Ai, olha para o lado, por favor, só para a gente acordar. Fala para essa pessoa aí: ei, tem palavra de Deus nessa tarde para você. O Senhor me entregou uma palavra e Ele disse muito claro que na sua mão tem um cajado de liberação. Só quem está acordado, levanta a mão direita para o alto. Levanta o mais alto que você puder. O Senhor está dizendo para você: na tua mão direita há um cajado de liberação. Há um cajado de libertação. Na tua mão direita eu estou entregando a ferramenta que você precisa para você pisar na estação do seu novo tempo de evangelismo. No tempo da tua pregação. No tempo das ovelhas pararem para te ouvir, no tempo profético, levanta a mão mais alto que você puder. Há uma ferramenta na mão de homens e mulheres, e o Senhor está dizendo: estou entregando a autoridade de Moisés para o teu ministério. O cajado que está na tua mão precisa ser utilizado. O cajado que está na tua mão precisa ser exercitado. Mão ressequida, mão que não governava, oh, ministério abafado, levanta a mão. O cajado está sendo entregue nessa tarde. Ai, se é você
Bata na mão de 5 e declare: o cajado está na tua mão. Bata na mão de 5 e declare: o cajado está na tua mão. Olha nos olhos de alguém do teu lado e diga: nessa temporada você vai governar. De Deus, tem alguém que tem um cajado nessa tarde? Olha lá, babá, xadala, cataiara, babai. Cadeia na mente. Olha lá, babá, cheio. Oh, meu Deus do céu! Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar. Eu quero saber se tem alguém preparado para segurar o teu cajado nessa tarde. Deus de milagres, Deus de vamos, abre a tua boca e diga: luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu vim profetizar na tua vida que o tempo de milagre está chegando, porque o cajado está na tua mão. Existiam muitos momentos na sua vida que você não via milagre, porque você não valorizava a ferramenta que está na tua mão. Mas o Espírito Santo te trouxe na conferência do Espírito Santo, e Ele está dizendo: vai pegar o cajado e vai manusear a ferramenta. Segura esse cajado aí, segura. Segura assim, ó, pro alto. Você vai olhar para esse cajado e você vai dizer: cajado, você não me governa. Você vai dizer: pela autoridade, no nome de Jesus, eu vou manusear essa ferramenta. Diga para esse cajado: você não me intimida. Agora você vai dizer: eu estou pronto para pegar esse cajado, bater no chão e ver milagre. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Ei, abraça alguém do teu lado e diga para essa pessoa: o tempo da autoridade chegou na tua vida. Diga para alguém: pelo amor de Jesus, eu sinto uma unção de ativação aqui para essa conferência do Espírito Santo. Conferência, cheios. Conferência profética. E o Senhor está dizendo para você: você não vai mais ser covarde, porque o cajado já foi entregue. O cajado já está na tua mão.
Aleluia. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Diga comigo, existe uma linha. Não, fala, existe uma linha de limite nessa perseguição. Eu só vim te dizer que existe uma linha de limite. Existe um limite. Até aqui o Senhor até permitiu que a intimidação te parasse, mas a linha do limite está sendo anulada hoje. E o Senhor está dizendo: não existe nada além dessa linha. Hoje o passo vai passar dela. Hoje vai romper o limite. Vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, vai romper. Vai romper. Diga, vai romper. Diga, diga. Canta, canta, canta. Vai romper. Vai romper. Vai romper. Vai romper. Só quem vai romper. Cheio do Espírito Santo. Diga: essa linha do limite está sendo hoje quebrada. Essa perseguição não passa disso. Escuta o que eu estou dizendo a você. Essa perseguição não vai passar desse limite. Hoje você tem coragem para pular a linha. Tem alguém comigo? Só cutuca mais alguém, senta no teu lugar, dizendo para essa pessoa: ainda tem fogo nessa tarde. Vai romper. Vai romper. Meu Deus do céu. Abra tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nessa tarde nós vamos estudar um pouquinho sobre a saída e a partida de um povo escravo para viver a libertação de Israel, porque a escravidão não é o teu destino, é um lugar da tua passagem. A escravidão é um lugar onde você tem que permanecer. A escravidão é um lugar que te prepara, te molda, te amadurece, te gera, te transforma, mas não é um lugar a qual você tem que permanecer. Deus está dizendo para alguém: a intimidação tentou colocar em você um medo para você romper, mas a boa notícia é que o Senhor entregou um cajado na tua mão, igual Ele entregou o cajado de Moisés, e Ele está convidando homens e mulheres, um exército no estado, um exército na cidade de Lafayette, um exército em Minas Gerais, e Ele está dizendo: chegou o tempo de manusear a tua ferramenta. Êxodo capítulo 3, nós vamos contar um pouquinho da história de um homem que foi perseguido desde a sua geração, ainda no ventre. Talvez você é alguém que sabe o que eu estou dizendo, como eu enfrentei rejeições que tentaram matar o meu propósito, mas hoje eu estou aqui para dizer: já passei da linha do limite. Hoje a intimidação não me pega mais, hoje a rejeição não me para mais, hoje a perseguição na rede social não vai mais parar o meu propósito. Hoje a perseguição dos ímpios, a perseguição dos céticos, dos religiosos não me para mais. Tem alguém comigo? Eu vim dizer para você: a linha do limite vai se encerrar na tua vida. Então nós temos aqui um texto em Êxodo capítulo 3, que a gente entende um pouco mais sobre a vida de Moisés. E você que conhece esse texto, quantos pastores tem aqui, gente? Ui, pastor, tem um cajado na tua mão. O Senhor está chamando eu e você que pastoreamos igreja a não entregar o cajado que está na tua mão na mão de pessoas que não entendem que a ferramenta precisa manusear com o coração. Tem muita gente que manuseia a ferramenta com estratégia, mas o Senhor chamou pastores e pastoras, líderes e líderes, líderes de GCs, líderes de departamento, a manusear a ferramenta com autoridade, ousadia e coração. E aqui a gente entende muito bem sobre isso. A vida de Moisés é uma referência, um grande exemplo. E quando nós vemos que Moisés, então,
nascendo em um palácio, crescendo em um palácio. Durante toda a sua vida ele sabia o que era coisas boas. Só que houve um erro na sua história. Ele matou então o egípcio. E todas as vezes que nós fazemos coisas contra a vontade de Deus, tem um sentimento que nos aflora, que se chama medo. Diga medo. O medo entra no nosso coração, e a primeira ação que o medo gera em nós, sabe o que é? Fuga. Talvez você está aqui só pela misericórdia, porque sabe todas as marcas que você carrega. E Deus está dizendo para alguém: quem tocou no cajado não tem a palavra desistência na tua boca mais. E aqui a gente vê muito claro no capítulo 3, Moisés então, vem comigo. No versículo 1 vai dizer: Moisés pastoreava. Diga, pastoreava. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Ele estava na linha de frente. Ele já tinha uma autoridade. Ele já tinha ali um ofício. Então ele pastoreava esse rebanho do seu sogro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Herobe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que essa sarça então não se queima? Vou ver isso de perto. Abaixa só um pouquinho para mim, amigo, só um pouquinho. Aqui nesse texto nós vemos Moisés enfrentando uma fuga. Moisés indo para um outro lugar. Moisés tentando se esconder. Mas eu vim dar uma boa notícia para você. Todas as vezes que quiser esconder, a chama vai te encontrar. Todas as vezes que quiser correr, o fogo de Deus te ativa, te levanta, te renova, te restaura. É por isso que você veio na conferência profética, porque o fogo começou ontem, está tarde, vai terminar de noite, permanece amanhã. Mas Deus está dizendo: não volta para a tua cidade com a chama apagada, não volta para o teu GC desanimado, querendo fugir, dizendo: essa perseguição vai me matar. Mas volta com o cajado da autoridade para continuar governando aquilo que Deus chamou pelo teu nome. Tem alguém comigo aqui que não tem medo de continuar governando? E aqui é muito claro que Moisés então ele é atraído por essa sarça que não se queima. E ele vai dizer: curioso, né? Por que não se queima? Então eu vou lá de pertinho para enxergar. Ai, tem estratégias de Deus que Ele coloca curiosidade no teu coração. Porque quando estiver dentro do fogo, não tem como mais você sair. Quando estiver dentro da chama, não tem como mais você fugir. O Senhor atraiu em você para um culto de fogo. Ele atraiu em você para uma presença de chama, uma presença de milagre. E Ele está dizendo: quando estiver dentro do fogo, vai ver que não tem para onde correr. Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Foi para observar, mal sabia que estava mais dentro do que fora. Porque a sarça então não se queima, meu Deus do céu. Então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés. Moisés. O Senhor faz questão de chamar 2 vezes, creio eu. Porque nós estamos tão dispersos a entender as coisas espirituais. Moisés estava lá como alguém observador. Ei, talvez você nesse culto aqui ainda não é líder, ainda não é nada. E Deus está dizendo: eu estou clamando pelo teu nome, porque o cajado que está na tua mão não vai ficar apagado a vida inteira. Chega uma hora que eu coloco em você uma sede, um desejo. E quando eu te coloco dentro dessa chama, ai, mal sabe você que no lugar da fuga vai ser o lugar da maior ativação para o teu ministério. Tem alguém aqui? Então o Senhor grita: Moisés. A resposta dele é impressionante. Ele não está dizendo: ai, que medo do fogo me queimar. Ele está dizendo: eis-me aqui. Sabe o que Deus quer fazer com você? Quer ver a tua resposta no meio do fogo, para onde você não tem como correr. Deus está vendo pessoas que estão aqui saírem da sua cidade. Quantos são de fora aqui, gente? Levanta a mãozinha, deixa eu ver você de fora. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que você está dizendo?
pela tua disponibilidade de sair do lugar do conforto da sua cidade, sair, pegar carro, viajar de avião, vir para a conferência. A chama e o fogo vai ser reacendida, a essência vai ser ativada, o cajado vai ser manuseado, mas não vai sair do lugar da chama, da sarça queimando. Da mesma maneira, vai voltar no mínimo cheia. Então a resposta de Moisés é: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não se aproxime. Olha como nós temos que estar com os ouvidos atentos. Então o Senhor fala: Moisés, eu só te chamei, eu não te mandei você mover. Tem hora que eu só te chamo, mas não mandei mover. Não arrede o teu pé. Aí vem a instrução. Sabe por quê? Tire as sandálias dos seus pés. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho unção para a tua vida, mas antes de entrar, não entra de qualquer jeito, entra com santificação. Tira a sandália dos teus pés, prepare com santidade, porque o lugar a qual eu estou te colocando é um lugar santo, consagrado, um lugar de intimidade, um lugar de cura na vida das pessoas, um lugar que não se pode tocar de qualquer maneira. Toca nas coisas impuras e toca nas coisas de Deus. Não, não, não. Moisés, eis-me aqui. Tira a sandália, não entra sem instrução. Não entra de qualquer jeito, entra com obediência, entra com santificação, entra com ordem e com decência. Está fazendo sentido para alguém aqui? Pois é. Então prepara aí que o teu cajado precisa ser limpo. Tem muito cajado que bateu no chão, estava impuro, mas para essa temporada está dizendo: ai, vai ficar purinho. Então aqui a gente vê muito claro o Senhor dando uma instrução para ele: tire a sandália dos seus pés, pois esse lugar que você está pisando é terra santa. E ele vai dizer: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, porque a glória era tão grande que ele percebeu que ele estava entrando em um novo nível na sua vida. Uma vez que Deus te toca, te marca, te dá uma instrução, Ele está te preparando a dizer para você: existe uma temporada de autoridade maior para a sua vida, Moisés. E eu estou dizendo: o mesmo Deus da sua avó do coque, o mesmo Deus da sua tia que te alcançou, o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, é o Deus que no dia que você matou o egípcio, não te crucificou. É o Deus que viu você querendo fugir, mas foi na sarça ardente, atraiu você para dizer: volta, porque a promessa não morreu no erro. Volta, que a promessa não morreu na perseguição. Diga para alguém: a promessa não morreu nessa perseguição. Existe uma linha de limite, e essa linha vai ser quebrada, porque Deus está te entregando a palavra para você continuar e não retroceder. E aí, esse texto é maravilhoso. Vai continuar dizendo que então o Senhor começa, logo após o encontro com Moisés na sarça, o Senhor começa um tempo de sinais. Tem alguém aqui, gente? Tem alguém acordado, precisando de um café aí? Agora começa. Cutuca alguém e fala assim: ai, o tempo dos sinais está chegando. Cadê os pastores aqui? Tempos de sinais para a tua igreja, tempos de sinais para o teu ministério, tempo de sinais naquele GC, no Kids, nos departamentos, tempo de sinais em todas as áreas que estavam mortas, com líderes que estão mortos. Tempo de sinais é Deus arrancando o que não tem pés puros, é Deus movimentando pessoas que estão dentro desse lugar santo de maneira imprópria. Tempos de sinais, de reposicionamento. Deus vai reposicionar algumas coisas na tua igreja. Não segure aquilo que tem que ir, porque não estão santificando os pés, não estão entrando com discernimento. E Deus está dizendo: para o tempo de sinais chegar, precisa de posicionamento. Porque logo em seguida, quando o Senhor toca Moisés e chama ele de novo para o ministério, ele começa a mostrar para Moisés que o cajado ainda tinha habilidade. Começa um tempo de sinais. E aqui eu quero dizer para você, Moisés, Êxodo capítulo 4,
Moisés então respondeu, porque quando nós passamos um tempo de fuga, nós logo achamos que nós não temos habilidade para liderar um povo. Quem está comigo? Olhamos para a nossa incapacidade, começamos a nos comparar com todo mundo, gente. Será que é só eu que sou assim? Eu comparo com a pregação do outro, eu comparo com a vestimenta do outro, eu comparo com a unção do outro, eu começo a comparar. E ali na comparação, eu nunca acho que eu tenho habilidade para operar naquela área que o próprio Deus me convidou a operar. E aqui para Moisés não foi diferente. Existia uma limitação na vida dele. Eu vim dizer para alguém: essa limitação não é um problema para Deus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Essa limitação, essa perseguição, esse problema, tudo isso que é uma intimidação na sua vida, para Deus não é o problema. Ele já tem Arão. Ai, Moisés não sabe falar. Eu já tenho Arão. Ai, Moisés é gago. Ai, mas eu tenho alguém do teu lado que vai abrir a boca e vai sustentar a tua mão, mas vai ser um suporte para a tua vida. A limitação não é um problema para Deus. Talvez é para mim e para você, mas para Deus não é. E aí então, quando o Senhor diz para Moisés: Moisés, volta para aquela terra a qual você não deveria ter saído, volta e vai governar. A resposta dele é: mas se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disser: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na tua mão? Tem muitas ferramentas que estão invisíveis na tua mão, porque você não tem a capacidade de começar a agradecer quando ela não é vista ainda. Tem muitas ferramentas na tua mão que são invisíveis, porque se fosse visível rapidamente você teria se perdido. Ninguém que está aqui que tem o sangue do Cordeiro não tem uma ferramenta para operar em autoridade e governo da parte de Deus. Ele já nos entregou: eis que dou para vocês a autoridade para irem pregarem as boas novas. O problema é que nós achamos que autoridade é habilidade. Não tem nada a ver com isso. A autoridade é alguém que reconhece Jesus e o teu sangue para operar sinais, milagres, maravilhas. O Senhor está dizendo: a ferramenta invisível no tempo da perseguição é a ferramenta que continua operando maiores milagres para o teu ministério, maiores milagres para a tua família. Tem alguém para pegar essa palavra em nome de Jesus? Quando a ferramenta ainda é invisível, nós temos uma habilidade de olhar a ferramenta que é visível. É por isso que muitas pessoas estão na igreja frustradas, porque por muitos anos não conseguiam enxergar quando a ferramenta ainda era invisível. Olhamos a habilidade: meu Deus, esse homem canta demais aqui na frente, cadê ele? Canta, o homem não canta? Mas a gente tem uma deficiência de nunca potencializar a ferramenta no tempo da invisibilidade. Mas sabe o que Deus está dizendo? A ferramenta, ela é forjada quando ainda não dá fruto, porque você vai continuar entendendo que nunca foi sobre você, foi sobre Deus. Então Moisés, ele foi humano como eu e você. E aqui ele disse: mas Senhor, e se eles não acreditarem em mim? Aí o Senhor responde para ele: o que é isso na tua mão? Moisés automaticamente identifica a ferramenta, diz: é uma vara. Ele poderia ter falado: é um pedaço de pau, é um trem que não tem sentido, não tem nem destino. Mas ele disse: não, é uma vara. Deus está dizendo para alguém: pega aquilo que ainda é pequeno, que ainda não tem frutos, olha para isso e começa a dizer: essa vara pode sair os maiores frutos de toda a minha vida. Então Moisés vai dizer: Senhor, é uma vara. Então disse o Senhor: jogue ela no chão. Sabe qual é o problema? A gente tem a ferramenta, mas não sabemos o que fazer com ela. Não esperamos uma direção. Quando a ferramenta está na mão e a gente não tem direção, faz com ela o que quiser. Joga para o lado, joga para frente, joga para os cantos. Mas o Senhor está falando: quando a ferramenta está na tua mão e eu estou dando direção para você, falo: joga no chão. A habilidade dela é liberada. Por isso que temos que respeitar o tempo da invisibilidade. Tem ferramentas que precisam de um tempo só para ser segurada.
só para estar na mão. Não é tempo para jogar ainda. Porque existe um processo de maturidade para saber liderar com a ferramenta certa. É por isso que dentro da sua igreja tem muita gente morrendo. Porque pegaram cajado na hora que não era devida. Não houve cura, não houve transformação. Jogaram a ferramenta para trás e não jogaram ela para o chão. Não houve uma direção, não houve um destino. E ali começa uma máfia de pessoas frustradas. Porque não estão ouvindo uma direção de Deus. Mas aqui para Lafayette hoje Deus está dizendo: segura a ferramenta, segura, porque eu vou fazer você ser amadurecido com ela na mão, para depois você manusear. O Senhor está dizendo: respeite o tempo de segurar para depois manusear. E é muito incrível isso, porque então Moisés jogou a ferramenta no chão. Houve então uma direção, imediatamente houve também uma resposta. Escuta isso aqui, eu estou falando sério com alguém. Tem muita gente aqui dentro que tem a ferramenta e já teve a palavra. O Senhor já disse: coloca ela no chão e vai governar. E estão falando: não, Senhor, eu não tenho ninguém para pegar na minha mão. Não, Senhor. E Ele está dizendo: a ferramenta está na tua mão, não está na mão do outro. A autoridade está na tua mão. Eu estou mandando você jogar no chão. Por que você está desobedecendo? Joga ela no chão, que eu vou te mostrar que quando você obedece, não é a tua habilidade. E quando jogar no chão, a ferramenta se transforma numa cobra. Piora. Se tu lhe dizer algo, quando a ferramenta está na tua mão e você joga ela no chão, não vem sinais e maravilhas como você quer. Se transforma em algo pior. Cobra. Talvez quando pegar o cajado do teu ministério, os primeiros momentos, os primeiros anos da sua vida serão os mais desafiadores, porque as cobras irão ser reveladas. Eu estou falando para pastor aqui também, estou falando para líder de ministério. Quando o Senhor manda a gente jogar no chão, Ele está dizendo: eu vou revelar quem está do teu lado e quem não está. Eu vou revelar quem é contigo e quem não é. Então quando joga no chão, aquela ferramenta se vira uma cobra. Então olha a direção do Espírito Santo, olha a direção para ele. Então Moisés, quando a ferramenta se transformou na serpente, Moisés fugiu dela. Olha mais uma vez Moisés fugindo. Mas eu vim dizer para alguém: cobra não é para fugir, é para pisar. Cobra não é para te intimidar, cobra é para você governar. Porque não tem nenhuma cobra que fica de pé perante um líder que tem posicionamento. Só passam de cima de você quando você não governa. Só sobem em cima de você quando você não usa a ferramenta da autoridade. Deus está dizendo para mim e para você: tem ministério na tua vida, mas aprenda a lidar com as cobras que vão aparecer nos meios do caminho para o teu ministério. Está fazendo sentido para alguém, gente? Eu não sei se a palavra está fazendo sentido para alguém. Então a direção do Senhor é: Moisés, para de fugir quando as coisas parecem assombrosas. Moisés tentou fugir quando matou um egípcio. Moisés tenta fugir da cobra. Moisés está sendo covarde. Moisés fala: Senhor, eu não tenho voz, eu não tenho palavra. E mais uma vez o Senhor não desiste de Moisés. A direção é o seguinte: transformou em cobra. Pega então essa serpente. Fala assim o Senhor. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Meu Deus. Tem alguém nessa revelação comigo aqui? Quando tem um cajado que é algo bom na sua mão e você joga para o chão e se transforma em cobra, tem muita gente, quando o cajado se transforma em cobra, são as pessoas que estão se revelando dentro da igreja, logo fala: chuta e vai embora, aqui dentro não vai ficar. Deus está dizendo: pega essa cobra, estenda a mão para ela, pega pela cauda, não pega pela cabeça, porque ela é serpente feroz. Pega pela cauda, traz ela para perto, porque se você tem autoridade e governo, você sabe manusear cobra como sabe manusear cajado. Deus está dizendo: até as minhas cobras são moldáveis. Cobra não é para mandar embora, cobra é para estender a mão, pegar pela cauda, porque elas não são confiáveis. Quando pega pela cauda, eu sinto lhe dizer, rapidamente, quando você governa, Deus manda: joga mais uma vez se transforma numa vara. A cobra que era cobra, se você pastorear como deveria, ela vai se tornar aliadas ao teu ministério. Mas a rejeição não deixa a gente pegar na mão de cobra. Mas o Espírito Santo está dizendo:
Um dia você foi cobra. Um dia você foi traiçoeiro. Um dia, antes do teu resgate, lembra-te que alguém estendeu a mão para ti. Ministério tem tudo a ver, saber manusear o cajado na hora certa na tua mão. Então eu sinto que Deus nos trouxe para essa conferência. E Ele está nos habilitando. Porque quanto mais aumenta as opressões e as perseguições dos egípcios, mais autoridade e maturidade o Senhor vai te entregar. Tem alguém aqui, gente? O que eu estou dizendo? Quanto maior a perseguição na sua vida, maior a autoridade você vai carregar. E eu falo isso com propriedade. Não sou ninguém, tenho poucos anos de ministério. Só tenho 2 anos e meio, 3 anos que eu prego. Era uma rejeitada, uma perdida. 23 anos no mundo como uma mulher que nem aquela samaritana no fundo do poço. Mas o Senhor disse para mim: um dia estenderam a mão para você. Eu vou te levar para uma jornada onde você vai ser curado da rejeição. E as dores que tentaram te matar, será você com a unção de Moisés para segurar cajado e levantar cobra e se transformar em grandes varas na mão do Senhor. Hoje uma mulher improvável, alguém que ninguém me escolheria, rejeitada por todos os lados. Hoje eu vim dizer: ei, talvez estão te enxergando como alguém que não tem habilidade, mas só basta um Moisés para estender a mão para você, que você vai ser uma vara na mão do Senhor e vai dar muitos frutos de libertação. E aqui eu quero ir para o meu texto base. Pastor, posso continuar? Posso mesmo? Quem fica comigo até o final? Aqui eu entro no meu texto base, Êxodo capítulo 14. Urebabai. Nossa, eu gostei. Alguém pode dizer isso? Você não veio para ser só ativado, você veio aqui para receber maturidade. Êxodo capítulo 14. Nós vamos começar a entender o porquê que nós passamos por perseguições. Diga perseguições. Tem muita gente que fala: ai pastora, eu prefiro ficar num lugar escondidinho. Eu preciso dizer uma coisa: a perseguição é o maior e melhor movimento da sua vida. Foi o Senhor começar a me entregar a visibilidade, me entregar os livros, começar a soprar o nome, começar a levantar, que começou a vir haters de todo lugar. E o Senhor sempre falou comigo: não dê voz para a serpente, dê voz para aquele que te chamou para governar com o cajado que eu lhe entreguei. Porque você não é alguém você não é uma mulher que retrocede, você é uma mulher que tem uma autoridade para levantar cobras que a religiosidade não levanta, para levantar pessoas que muitas das vezes a igreja não levanta. Eu sinto lhe dizer, as perseguições estão gerando em você amor pelas ovelhas, amor por quem te persegue, amor por quem está contra aquilo que você carrega. Então, nesse texto de Êxodo 14, eu começo aqui a pregar. Xerababassu. E no versículo 1, disse o Senhor a Moisés. Disse por quê? Porque, como você sabe, entrou um tempo de muitos sinais. Vieram as 10 pragas, vieram as perseguições, e Moisés foi moído. Então disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, diga então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó, de todo o seu exército, dos egípcios, e eles saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. A primeira coisa que eu tenho que dizer para você: não tenha medo de novas rotas. Cutuca alguém e fala: não tenha medo de novas rotas. Olha o que o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo. Tem momentos na tua vida que Deus vai começar a mudar a direção. E o que eu entendo? Não podemos estar presos, agarrados com uma direção. Desculpa, pastor. Nasci aqui em... Como é que chama aqui?
Lafayette, vou morrer em Lafayette. Ai, Deus está dizendo, talvez vou mudar o rumo, talvez vou mudar a rota, porque eu estou fazendo um plano de confundir o inimigo. Ele acha que nós estamos confundidos, perdidos no meio do deserto, mas eu estou armando uma armadilha espiritual, e eu faço alguns movimentos. Não tenha medo de movimentos que eu estou gerando. Diga aos israelitas, mude o rumo. Deus está dizendo, não fica, sabe, falando para os israelitas, gente, a gente precisa mudar o rumo. Muda o rumo agora, porque é a direção de Deus. Isso é pegar cajado e parar de dar informação para os outros. Pega cajado e obedece a direção. Então Deus fala muito claro aqui, mude o rumo, porque eu endurecerei o coração de Faraó. Quando Deus muda rumo, Ele cumpre um propósito daquilo que Ele tem para o seu povo e para a sua nação. Deus então leva aquele povo por esse tempo. E aí começa aqui então uma outra jornada. E aí vem a segunda coisa que eu preciso falar para você. Meu Deus. No versículo 10 desse mesmo texto de 14. Escute isso. A crise dissipa a sua confiança. Diga a crise. Mais alto. A crise dissipa a minha confiança. Porque olha isso. Talvez hoje você e aqueles estão debaixo da direção de Moisés. Toma cuidado com aquilo que você responde. Talvez você é aquele que é Moisés que está com o cajado. Toma cuidado como é que você é guiado. Olha isso. No versículo 10, ao aproximar-se então de Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, Moisés, nos tirando de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que a gente morrer no meio desse exército. A crise dissipa a sua confiança. Moisés tinha uma direção. Tem momentos que você não precisa entender a direção, você tem que seguir a direção de quem tem revelação. Então o povo vai contra a direção de Moisés e vão dizer: preferimos o deserto. Pelo amor de Deus, já viveram tantas coisas, viram 10 pragas, viram o livramento de Deus, já viu Deus operar tantas coisas, para virar para Moisés e falar com ele: preferimos aquele lugar de deserto. Por que você nos trouxe? Olha o povo confundindo a direção de Moisés. Mas quem tem cajado na mão não é confundido por opinião de gente que não tem direção, porque Moisés tinha algo a ser revelado. Ou ele ouvia o povo que estava querendo voltar para a escravidão, ou ele pegava o cajado sozinho, só ele no meio daquele povo, e dava uma resposta para eles. Queridos, talvez você é a resposta no meio do deserto. Talvez todo mundo vai contra a direção que Deus te deu, mas o Senhor está dizendo: não solte o cajado. E quando eles estavam dizendo, apontando para Moisés, pensa comigo, todo mundo apontando para Moisés: por que você nos trouxe para esse lugar? Preferimos morrer no meio do deserto. Mas que povo incrédulo, né? Então olha a resposta de Moisés. Moisés então respondeu àquele povo: não tenham medo, fiquem firmes. Olha isso aqui, olha um líder com cajado. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Cadê os líderes dessa igreja? Cadê os líderes dessa igreja? O Senhor está dizendo para você: pega o teu cajado e não seja inspirado pelo desânimo do teu povo. Pega o cajado, não seja desanimado pelo desânimo da tua família que não é crente. Pega o cajado, não ande pela opinião das pessoas. O Senhor está dizendo: Moisés, você é o único que eu levantei no meio do povo incrédulo, e no meio de gente com boca e com os lábios murmuradores. Você vai dizer para eles: não tenham medo.
Deus está dando maturidade para alguém. Porque a crise dissipa a sua confiança. Mas eu vim pregar para alguém em nome de Jesus. A crise não vai roubar de você a tua confiança, para você continuar governando naquilo que o Senhor te deu. E o texto continua, e a terceira parte aqui que eu preciso pregar. Deus manda dizer: aquilo que te amedronta será dissipado. Tem alguém que pode dizer isso? Por favor, cutuca alguém. Diga para essa pessoa: aquilo que te amedronta será dissipado. O quarto ponto é Deus dizendo: Moisés, escuta isso aqui, isso aqui é o mais importante. É Deus dizendo para alguém: Moisés, não é hora de clamar, é hora de avançar. Pastor, aonde está dizendo isso? Logo em seguida, quando Moisés dá uma palavra de ânimo para aquele povo. Então no versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga a esse povo que marche. Erga a tua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles vos perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó, de todo o seu exército, com seus carros de guerra, os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado com a derrota do faraó, e com todos os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. O Senhor está dizendo para líder: não te amedronta. Não é hora de clamar, é hora de avançar. Escuta isso aqui. Por que Deus para ele: para que você está me clamando? Para de me clamar. Moisés, para que você está clamando? Vai logo e manda o povo marchar. Porque não sei se você lembra, lá no capítulo 3, o Senhor falou assim, perguntou: o que tem na tua mão aí? Ele disse: uma vara. Ele estava dizendo: a vara já está na tua mão, para de me clamar, agora é você quem vai marchar. Levanta a mão aí, pelo amor de Deus, na mão direita. Deus está entregando para alguém aqui, ó: para de ficar me clamando quando você tem que agir. Para de ficar pedindo para mim autoridade quando você já tem. Para de ficar esperando alguém levantar a tua mão direita, se o cajado já está na tua mão. Para de esperar resposta financeira. Para de esperar alguém animado do teu lado. Para de esperar uma igreja que entende a sua visão. É você que tem que levantar esse cajado. É você que tem que parar de clamar. Tem hora que não é tempo de clamar, tem hora que é tempo de agir. O Senhor está dizendo: ei Moisés, lidera. Ele está dizendo: Moisés, para de clamar. Hoje você já tem maturidade, já viu 10 pragas sendo vencidas, já viu tanta coisa acontecer, já viu cura, já viu milagre. Para de ficar assim: Senhor, e agora o que eu faço com esse povo? Pega esse cajado e bota o povo para marchar. Ai, mas ninguém quer marchar comigo. Vai você, porque a marcha, por exemplo, é a melhor que existe. Levanta você e comece a marchar, por exemplo. Levanta você e comece a levantar um povo pelo teu exemplo. Porque aquele que tem um cajado na mão não pode esperar alguém animado do lado para continuar marchando. Porque o cajado não está na mão de quem que não tem revelação, está na mão de quem tem revelação. Está fazendo sentido para alguém? Então o Senhor está dizendo, logo em seguida, esse texto é grande, eu preciso terminar, meu Deus do céu. Então a Bíblia vai dizer que o anjo seguiu então e foi à frente do exército de Israel, retirando-se e colocando-se atrás de todo aquele exército. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e pôs atrás. Olha isso aqui. Aquilo que ia na frente agora começa a ir atrás. Pastora, por quê? Eu imagino. Uma vez que você tem um cajado na tua mão, você não precisa mais de proteção. Agora você precisa de guardiões. Se o cajado está na frente, já está protegido, porque você já tem o governo sobre você. Agora precisa de guardião que segura junto contigo a visão daquele cajado. Os anjos se colocaram atrás. Os anjos se colocaram em sentinela. Os anjos começaram a guardar. Os anjos estavam dizendo: por muito tempo eu trabalhei em favor a você. Agora pegue esse cajado e pode ir à frente dessa batalha. Faz sentido, gente?
Então Deus está dizendo: o que está na sua mão é poderoso para abrir caminhos. E a Bíblia vai terminando e vai dizer então que aquele exército de egípcios, eles acharam que os israelitas estavam andando, vagando, confusos, não era mesmo? A palavra começa a se cumprir. Os próprios egípcios começaram a se confundir, começaram a se perder no meio do caminho, porque o cajado, numa mão que sabe governar, tem habilidade para confundir inimigos que estão na tua frente. E o cajado de Moisés foi à frente para governar aquele povo. Deus começou a dar habilidade, começou a dar resposta, e o povo começou a se perder. Então a Bíblia vai dizer que as rodas de seus carros começaram a soltar, de forma que tiveram dificuldade em conduzir os carros. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. Israel começa fugindo, mas no final você não precisa mais fugir, porque quem foge de você é aquele que vê a autoridade que você carrega. Pastor, não se intimide com o nível das ovelhas endemoniadas que chegam na tua igreja. Não se intimide com o nível de gente que chega querendo pastoreio. Não se intimide. É você que tem que usar o teu cajado para governar. Isso é muito incrível. Então, houve uma grande confusão, mas a mão do Senhor, mas o Senhor disse a Moisés: Moisés, mais uma vez, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Mais uma vez, a mesma ferramenta que Deus perguntou no capítulo 3, o que tem na tua mão? E ele disse: é uma vara. Deus está dizendo, essa vara no capítulo 3, quando era invisível, no capítulo 14, vai abrir o mar vermelho. No capítulo 14, a vara, depois que o exército tiver passado, vai de novo se estender no chão. O chão e o mar se fechará, e todo o exército inimigo vai ser consumido. A mesma ferramenta tem a habilidade de matar os inimigos que te perseguiram a vida inteira. E a última revelação que o Senhor me entregou: as águas que abrem para você se fecham para os teus inimigos. Você pode pegar na mãozinha desse irmãozinho e falar para ele e para ela: por favor, faça isso para ele. Diga para essa pessoa: as águas que estão abrindo para você se fecharão para o teu inimigo. As águas do Mar Vermelho que se abriu para Israel se fechou para os egípcios. Pastor, onde está isso? A Bíblia vai dizer muito claro. No versículo 28, quando então Moisés estendeu aquele cajado, as águas se voltaram e encobriram os seus carros de guerras, todos os cavaleiros, aquele exército gigantesco de Faraó, que haviam perseguido Israel mar adentro. Ninguém, diga ninguém, não, mais alto, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Deus está dizendo, existe um limite, existe uma linha de limite nessa perseguição. A partir daqui, essa perseguição não tem mais poder na sua vida. A partir do momento que você pega o cajado e você entende que a habilidade não está na mão de alguém, está na sua mão. É você que dá limite para a perseguição. É você que dá limite para o quanto a perseguição acaba com o seu emocional. É você que dá limite para o quanto as pessoas entram na tua vida. É você que dá limite para o quanto você tem sido amedrontado. É você que dá limite para os inimigos que têm te assombrado. Deus está dizendo, o que tem na tua mão parece pouco, parece comum, mas Deus transforma o ordinário em extraordinário. Você carrega um cajado profético. Fica de pé no teu lugar, porque Deus vai habilitar o teu cajado agora. Deus está dizendo, você carrega um cajado profético. Não despreze aquilo que Deus te entregou. Eu quero que você comece aí, fechando os olhos no teu lugar.
Eu estou aqui falando para líderes, estou falando para pastores, estou falando para pessoas comuns. Pessoas que estão há pouco tempo na caminhada, pessoas que conheceram Jesus agora. Estou falando com mestres, estou falando com qualquer tipo de pessoa. Deus está dizendo para você: esse cajado que eu coloquei na tua mão é um cajado de poder. Mesmo quando é invisível, é um cajado de unção, é um cajado de missão. Deus está dizendo: na tua mão tem um cajado de liberação. Como é que você hoje decide sair da conferência? Aquilo que você carrega, o cajado que você carrega, aquilo que está na sua mão, por mais que pareça pouco, pastora, são só as minhas dores. Deus está dizendo: não, 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 não. Por trás das dores existe autoridade. Por trás das perseguições existe a identidade. Por trás dos inimigos de Israel existe os israelitas que são fiéis. Por trás dos perseguidores, por trás dos falsos, por trás da serpente, existe um povo leal, existe um povo fiel. Vamos, Lagoinha, levanta a tua mão direita, começa a segurar o cajado. Deus está dizendo: hoje é o tempo do invisível. O tempo do invisível, quando não dá fruto, oh, você vai profetizar, você vai liderar, você vai começar a orar, porque hoje há uma habilitação no cajado que está na tua mão. Vamos, levanta a tua mão direita com o cajado na mão. Não solta o cajado. Não entregue o cajado dizendo: Senhor, entregue para outra pessoa, não é para mim. Chega. Não é tempo para você dizer que o cajado não é seu. É seu e você vai segurar ele. Levanta a mão para o alto e começa